Um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o programa nuclear do Irã pode acontecer a qualquer momento. Talvez seja algo iminente, talvez apenas parte de negociações futuras entre os três países. Pode até ser apenas mais uma jogada estratégica. O presidente Donald Trump declarou recentemente que qualquer míssil lançado pelos Houthis contra Israel ou contra navios no Mar Vermelho será considerado pelos Estados Unidos como um ataque direto do Irã. Desde então, temos sido atacados quase diariamente. Apesar disso, até agora não houve nenhuma ação direta dos Estados Unidos contra o Irã. Ao mesmo tempo, os americanos continuam convidando os iranianos para novas negociações e iniciativas diplomáticas. Enquanto isso, o Irã realiza exercícios militares conjuntos com China e Rússia. Esse é o contexto geral da situação. A manchete do momento é clara. Há um clima de preparação. Durante o governo Trump, os Estados Unidos adotaram uma postura de pressão máxima sobre o Irã. Em canais secretos, foi deixado claro que, se não houvesse acordo em poucas semanas ou meses, haveria um plano B, um ataque conjunto das forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel, focando especialmente as instalações nucleares iranianas. Isso não é mais só uma possibilidade futura, já estão treinando para isso. E tanto israelenses quanto iranianos estão levando isso muito a sério. Aliás, antes de continuar, aproveito para pedir que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Metade das pessoas que assistem ainda não são inscritas, e isso nos ajuda muito a divulgar o que está acontecendo em Israel e como você pode orar pela paz em Jerusalém. Voltando ao tema, esse ataque está sendo preparado há anos. A Força Aérea de Israel já realiza treinamentos intensivos, inclusive em parceria com os americanos. No último ano, militares dos dois países treinaram juntos em operações de alto nível. Pilotos israelenses chegaram a voar dentro de bombardeiros americanos, simulando cooperação real em missões de ataque. Eles também praticaram reabastecimento aéreo na mesma distância necessária para um voo até o Irã. Para completar, os Estados Unidos enviaram recentemente 9.000 bombas de 1 tonelada a Israel, um presente de aniversário antecipado, como alguns por aqui brincaram. A situação é tão séria que alguns países ocidentais começaram a retirar seus cidadãos do Irã. Nos últimos meses, a situação tem sido tensa. O Irã está em seu nível mais alto de alerta, especialmente em preparação para um possível ataque dos Estados Unidos. O Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos está posicionado ao redor de locais estratégicos e a liderança do país está preocupada com possíveis ataques direcionados, incluindo assassinatos. Essa tensão toda vem das ameaças recentes e do fato de que, no Líbano, os aliados do Irã foram praticamente desmantelados. Eles já não representam a mesma ameaça aos Estados Unidos ou a Israel como antes do dia 7 de outubro. O Hamas, por exemplo, foi gravemente enfraquecido e agora atua como uma força guerrilheira. Os Houthis, outro grupo apoiado pelo Irã, também sofreram pesadas perdas com ataques dos Estados Unidos e de Israel. Mesmo assim, continuam lançando foguetes e mísseis, tentando atingir o aeroporto internacional Ben Gurion, em Israel. Um porta-voz dos Houthis chegou a dizer que o aeroporto estava fora de operação, mas isso não era verdade. Os voos continuaram normalmente. Fica claro que a intenção dos Houthis é espalhar medo e atrapalhar o dia a dia da população israelense. Apesar disso, todos os mísseis foram interceptados antes de entrar no espaço aéreo do país, e alguns até se desintegraram sozinhos no trajeto. O maior transtorno na prática tem sido acordar com os alarmes no meio da madrugada. O controle iraniano sobre os Houthis é mínimo. O Irã já pediu para eles diminuírem os ataques, mas os Houthis responderam dizendo que seu objetivo é a destruição e que não iriam parar. Ou seja, os Houthis agem por conta própria de forma mais agressiva do que o Irã gostaria ou consegue controlar. E o Irã está de fato com medo, e com razão.
Segundo a imprensa internacional, Israel já investiu dezenas de bilhões de dólares ao longo dos últimos 10 anos se preparando para um possível ataque ao Irã. O primeiro-ministro Netanyahu já avisou repetidamente que, se o Irã continuar com seu programa nuclear, Israel agirá sozinho se necessário. Muitos riram quando ele mostrou aquele famoso desenho de uma bomba nas Nações Unidas, mas a ameaça era e continua sendo real. Não se trata apenas de um risco para Israel, mas para toda a região e até para o mundo inteiro. É importante deixar claro, não estamos falando só de ameaças, mas de ações concretas. Os Estados Unidos estão se preparando para um possível ataque. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, enviou mais grupos de porta-aviões para o Oriente Médio. Já havia um por lá, agora mais 2 estão a caminho. Alguns até chegaram a ser atingidos por um navio comercial recentemente, o que causou a remoção de um capitão. De qualquer forma, esse movimento de reposicionamento de forças é típico quando os Estados Unidos se preparam para uma operação militar. Além disso, emissários americanos foram enviados à região para conversar com Israel, com representantes iranianos e com todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no conflito. Quem precisava ouvir um alerta, já ouviu. Agora, o mundo observa, aguardando o que pode acontecer. Durante muito tempo se dizia que não seria possível parar o programa nuclear iraniano. Mas, se pensarmos bem, com as capacidades atuais das forças dos Estados Unidos e de Israel, é possível causar danos muito significativos. Talvez não consigam destruir todas as centrífugas ou instalações nucleares, nem eliminar todos os cientistas envolvidos no programa. Mas dá para atingir a maioria desses alvos. O mesmo vale para os navios iranianos que ameaçam o comércio marítimo no Mar Vermelho. Talvez não todos, mas boa parte deles poderia ser neutralizada. Esse poder de ataque seria grande o suficiente para colocar o governo iraniano em uma situação muito difícil, da qual talvez não consiga se recuperar. E eles sabem disso. A abordagem do ex-presidente Donald Trump segue sendo a mesma. Ameaça com força militar, mas, ao mesmo tempo, convida os iranianos a negociar. Isso torna a situação ainda mais complicada. Por enquanto, o Irã diz que não quer negociar sob pressão. Chegou até a ameaçar os Estados Unidos, dizendo que, se continuarem com essas posturas, vão levar um tapa. Parece uma briga de crianças, mas estamos falando de potências mundiais. Apesar da linguagem provocativa, o Irã age de forma bem calculada. Eles sabem exatamente o que estão dizendo e como dizem, tentando provocar reações da Casa Branca. Ao mesmo tempo, o Irã tenta isolar os Estados Unidos diplomaticamente. Há pouco tempo, americanos e russos estavam negociando juntos com os iranianos. Agora, o Irã está se reunindo com russos, chineses e outros países para construir alianças próprias. Ou seja, não são ingênuos, estão se movimentando com estratégia. O objetivo deles parece ser forçar os Estados Unidos a aceitar um acordo ou, ao menos, hesitar antes de agir sozinhos. E agora vem a grande pergunta: os Estados Unidos ou Israel vão atacar o Irã em breve? Na minha opinião, não. O cenário mais provável é uma grande demonstração de força, com exercícios navais e aéreos perto do Irã, talvez no Mar Arábico ou no Estreito de Hormuz. Seria uma forma de pressão para acelerar as negociações. O Irã vem tentando atrasar esse processo ao máximo, esperando que o tempo torne as conversas irrelevantes. Mas isso pode estar mudando. Um ataque militar direto, neste momento, parece menos provável. As ações recentes do Irã mostram que eles estão sendo mais cautelosos. Os iranianos têm sido agressivos tanto nas ações quanto nas negociações. Chegam ao ponto de provocar sem explodir tudo, literalmente e no sentido político, e forçam tanto nas negociações que, às vezes, os Estados Unidos e seus aliados acabam se retirando da mesa. Você perguntou se os Estados Unidos vão agir diretamente contra os Houthis no Iêmen, por exemplo, para impedir que continuem atacando navios comerciais. Essa é uma opção, mas exigiria uma presença constante na região.
Já estamos vendo sinais disso, com operações de bombardeio contra os Houthis se intensificando nos últimos tempos. Na verdade, os Estados Unidos vêm usando força aérea contra os Houthis desde antes do governo Trump. Durante a guerra no Iêmen, os Houthis foram um dos grupos mais bombardeados no Oriente Médio, não só por ameaçarem Israel, mas por colocarem em risco o comércio global. Ou seja, ataques aéreos contra eles não são novidade. Além disso, haverá mais pressão econômica, como tentar impedir que países como Índia, Paquistão e China façam negócios com os iranianos por canais alternativos. Talvez até haja algo parecido com um bloqueio naval. Mas, no Irã diretamente, isso parece improvável. A tendência é focar nos representantes do Irã fora do país. E, se a história nos ensina algo, é que o Irã sabe negociar. Eles puxam a corda até o limite, mas quando percebem que não há mais espaço, recuam e voltam à mesa, e fazem isso de forma habilidosa. Quando quebram acordos, tentam colocar a culpa no outro lado. No passado, culparam até o governo Trump por romper um acordo que eles próprios já estavam desrespeitando. Eles sabem que não seria vantajoso chegar a um ponto onde os céus do Irã estejam cheios de aviões dos Estados Unidos e de Israel, porque não tem como se defender. Podem até derrubar algumas aeronaves, mas não conseguiriam parar um ataque em larga escala. Como dizem por aí, a Força Aérea dos Estados Unidos com Israel é a mais poderosa do mundo, e mesmo sem Israel, ainda é muito superior à capacidade do Irã. Claro, há piadas políticas sobre isso, como aquela de quando um primeiro-ministro israelense estava na China e disse: "Juntos temos mais de 1 bilhão de pessoas", ao que alguém respondeu: "Sim, mas isso é basicamente só a China." Ou seja, o poder de Israel vem mais da tecnologia e da estratégia do que do tamanho. Voltando ao ponto principal, apesar de toda essa força acumulada no Mar Vermelho e no Mar da Arábia, ninguém quer de fato entrar numa guerra total contra o Irã. O custo seria altíssimo e os resultados imprevisíveis. Mesmo com toda essa pressão, o Irã ainda está conseguindo atrapalhar o comércio em uma das principais rotas marítimas do mundo há semanas. E isso tem consequências sérias. Prejudica a Arábia Saudita, faz o preço do petróleo subir no mundo todo, pode aumentar os custos de produtos básicos em até 20% por mês e atinge duramente economias como a do Egito. Também seria caro para os próprios Estados Unidos. Se você pensar bem, seria um erro enorme de qualquer um dos lados deixar que a Força Aérea dos Estados Unidos acabe voando diretamente sobre o Irã. Isso mostraria que algo saiu muito errado. É verdade que Israel já atacou o Irã diretamente e o Irã também já atacou Israel. Então, se os Estados Unidos participarem com alguns aviões, talvez isso não mude tanto assim a situação. Pode ser que o objetivo seja apenas atingir as instalações nucleares e tentar acabar com o programa nuclear do Irã. Mas por que falar disso agora? Porque os iranianos aprenderam com a história e isso importa muito. Eles sabem o que acontece com países que perdem suas capacidades nucleares. A Coreia do Norte, por exemplo, tem mísseis balísticos intercontinentais e armas nucleares. Mesmo sendo um país pequeno, com um exército limitado e uma economia fraca, ninguém ousa atacá-los. Eles se tornaram intocáveis. Agora veja o outro lado. Saddam Hussein perdeu suas instalações nucleares em um ataque de Israel e acabou morto. Bashar al-Assad também teve uma usina nuclear destruída por Israel. Gaddafi, na Líbia, abriu mão do programa nuclear esperando ser aceito pela comunidade internacional e foi derrubado. Ou seja, a lição que o Irã tirou disso tudo é: nunca, jamais abra mão da sua capacidade nuclear. Mesmo que ainda não tenham uma bomba, preferem manter a dúvida. Eles sabem que se Israel quiser atacá-los, o custo será alto. E é exatamente esse o cenário que o Irã construiu. Antes do dia 7 de outubro, o plano do Irã era criar um anel de fogo ao redor de Israel, com o Hamas lançando foguetes, a Jihad Islâmica agindo em Judá e Samaria,
os Houthis e milícias iraquianas se juntando. Hoje, quase nada disso está de pé. Só os Houthis ainda têm alguma capacidade de atacar. O que eu quero dizer é que, se Israel atacar o Irã diretamente, e não os Estados Unidos, isso pode até ser vantajoso. Afinal, o Irã já está atacando Israel com mísseis. A situação já é de guerra, e você está absolutamente certo ao dizer que agora é o melhor momento para agir contra o Irã, porque o custo de um ataque hoje é menor do que foi nos últimos 10 anos, e talvez menor do que será nos próximos 20. O Irã está tentando se reestruturar, inclusive em Gaza e no Líbano. Outro ponto importante é o financiamento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Antes mesmo da guerra, o orçamento anual deles já era maior do que o da defesa de Israel, e eles investiram em todo tipo de grupo e milícia para esse cenário. O mundo se voltando contra o Irã militarmente. Quando isso acontecer, eles sabem, e todos sabem, que haverá um preço alto. Israel será atingido por uma chuva de mísseis e drones. Não será fácil para ninguém. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha com amigos. Obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos, e até a próxima.